Se alguém não me conhece, né, meu nome é Wagner e hoje eu estou aqui com a missão de falar um pouquinho mais sobre o batismo. Estou com um roteirinho aqui no meu celular, vou olhar um pouco aqui, mas a minha missão aqui é falar um pouco sobre a importância do batismo enquanto um sacramento, ou então o que significa dizer que o batismo é um sacramento, e depois, num segundo momento, eu vou falar um pouquinho ali dos elementos que fazem parte dessa celebração do batismo, para a gente entender como que tudo isso que a gente está falando aqui, como que tudo isso está visível nos símbolos que nós temos no batismo, Então, de forma bem breve, a gente vai tratar isso aí. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em questão de sacramento, a igreja tem 7 sacramentos, todos instituídos pelo próprio Cristo. Quais são esses 7 sacramentos? Batismo, a crisma, a eucaristia, a unção dos enfermos, a confissão, o matrimônio e a ordem. A ordem é o sacramento que os padres recebem, que os torna sacerdotes. Então, esses 7 sacramentos, o catecismo da Igreja Católica, ele vai nos explicar de uma forma muito interessante, que esses sacramentos, eles se comparam com as diversas etapas da nossa vida. Então, na nossa vida, nós nascemos, nós nos desenvolvemos, nós atingimos a maturidade, nós precisamos do alimento, do sustento, nós vamos ficar doentes, vamos precisar da cura, e na nossa vida nós também vamos ter uma missão para nós exercermos. Então, o batismo, ele reflete tudo isso dentro do campo da fé. Então, aliás, os sacramentos refletem tudo isso no campo da fé. O batismo, ele é o nascimento, é um nascimento para a fé. A crisma é o sacramento da maturidade, quando o Irto já falava um pouquinho, quando eu atinjo a minha maturidade na fé e confirmo, por isso que a crisma também é chamada de sacramento da confirmação, que quando eu confirmo por minha própria conta que eu quero fazer parte daquela fé. A Eucaristia é o nosso alimento, é o sustento para a nossa caminhada espiritual. A unção dos enfermos, que às vezes a gente chama também de extrema unção, como também a confissão, são sacramentos de cura. Quando a minha alma fica meio doente por conta do pecado, eu vou a estes sacramentos para obter essa cura. E por fim, o matrimônio ou a ordem, são os sacramentos da missão. Então, qual é a minha missão no mundo? Para alguns são chamados, como é o caso de vocês aqui, alguns são chamados ao matrimônio, a contribuir na sociedade, como uma família. Outros são chamados ao sacerdócio, a essa família espiritual. Então, essa é a realidade dos sacramentos. Os sacramentos, eles refletem então essas várias etapas da nossa caminhada espiritual. A Eucaristia é o principal dos 7 sacramentos. Por isso que nós dizemos que a Eucaristia, ela é o Santíssimo Sacramento, é o mais importante. Todos os outros estão voltados para a Eucaristia. Todos os outros existem para chegar à Eucaristia. Então, focando, então, trazendo para a realidade do batismo, então, como eu disse, o batismo, ele é um nascimento para a fé. O batismo, ele é a porta de entrada para todos os outros sacramentos. Não se pode receber nenhum outro sacramento sem antes ter recebido o batismo, porque o batismo, ele nos coloca na igreja. Então, um pouquinho, então, quando a gente fala em sacramento, o que significa isso propriamente, Um sacramento, a gente pode traduzir na seguinte frase: sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. O que isso significa? Vamos pegar, por exemplo, a missa, que fica bem claro para a gente. Na missa, nós temos lá pão e vinho, que após serem consagrados, se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Mas a gente não enxerga o corpo e o sangue de Cristo.
A gente comunga, a gente sente o gosto do pão e do vinho, mas pela fé nós sabemos que ali está o corpo e o sangue de Cristo. Então, o pão e o vinho, eles são um sinal, um símbolo visível, né, para tornar visível, para tornar palpável uma graça invisível, né, uma graça sobrenatural, uma graça espiritual. Então, assim são todos os sacramentos, né? Tem vários, os sacramentos, eles são um sinal visível, né, de uma graça invisível, né, algo sobrenatural que está acontecendo ali. O batismo, então, ele também, né, pelos seus diversos símbolos, ele vai trazer esse significado sobrenatural, né? Então, o batismo não é uma simples celebração, como o Irto falava, né? Não é apenas ali uma questão social, ou uma questão de tradição, ou apenas um rito para eu tomar consciência de que eu sou parte de um determinado grupo. Não. O batismo, ele é uma celebração, né, que torna visível, né, que está relacionada à nossa relação da nossa alma com Deus, né? O batismo, ele traz toda a questão da salvação, né, como também vocês já ouviram, né, nas falas anteriores. Então, qual que é essa graça, né, que nós recebemos do batismo? É a graça da salvação. Então, o Irto, ele, né, explicou um pouquinho para a gente essa realidade da história da salvação, né? Então, lá no início, né, o homem, ele pecou, né? O homem, ele se afastou de Deus. Então, o homem, ele ficou perdido, né? O homem, ele se desorientou, né? Desobedeceu a Deus, né? E, portanto, ao fazer isso, o homem, ele se condenou a viver afastado de Deus, né? Ele se condenou a esse estado de viver afastado de Deus. Deus, olhando para tudo isso, né, e tendo misericórdia da sua criatura, ele veio ao encontro, né, de nós, né? Ele se encarnou, né, e em Jesus Cristo, né, Jesus Cristo que morre na cruz, né, Deus, ele nos salva. Ele nos redime, né? Ele nos reconcilia, né? Pela cruz nós voltamos à amizade com Deus, aquela mesma amizade que nós tínhamos perdido lá no paraíso. Então, Jesus, ele nos salva pela sua cruz. Só que, né, se a gente for pensar, quando Jesus, ele morre na cruz, né, esse é um evento histórico também. Aquilo ali aconteceu num determinado tempo, em um determinado lugar. Mas é claro que no plano espiritual aquilo não fica só ali. No plano espiritual, aquela salvação chega até nós. E é pelo batismo, né, que essa salvação, ela atinge a cada um de nós. Então, da mesma forma que Cristo, pelo seu sangue, né, nos lavou do pecado, né, nas águas do batismo, né, nós recebemos hoje essa salvação, né, que Jesus, ele alcançou para nós na cruz. E aí, como o Irto nos lembrava, né, é por isso que nós batizamos as crianças, né, para que o quanto antes, né, essas crianças, elas estejam purificadas e estejam unidas a Cristo, né, e unidas também à igreja, né? Porque isso é interessante, né? A igreja, nós dizemos que a igreja, ela é o corpo de Cristo, e Jesus é a cabeça, e nós, batizados, somos os membros desse corpo. Então, esse corpo é a igreja, né? Então, por sermos batizados, nós todos somos parte de um mesmo corpo. Nós todos estamos unidos, né, por um vínculo espiritual. Isso inclui os santos que estão nos céus, né? As almas do purgatório também. Nós todos estamos unidos no mesmo corpo e estamos unidos por esse vínculo, e é por isso que nós podemos pedir a intercessão dos santos, né? Porque nós somos parte de um mesmo corpo.
É por isso que nós podemos rezar uns pelos outros, porque nós somos parte desse mesmo corpo, né? Porque pelo batismo nós somos incorporados a Cristo, né? Nós fazemos parte, né, do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, essa é um pouco essa realidade do sacramento, né, e do batismo enquanto sacramento. E aí, trazendo para o rito do batismo, né, de forma mais prática agora, né, como que de fato vai acontecer essa celebração. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos, não necessariamente vão acontecer lá no dia, nessa ordem que eu vou falar, né, mas são elementos que vão estar presentes ali nessa celebração. A primeira coisa que eu queria trazer é a questão do dia do batismo. A igreja, ela orienta que o batismo ele aconteça no tempo pascal ou em um domingo. Claro que não é proibido que aconteça em outras épocas, mas a igreja diz que é bom que aconteça durante o tempo pascal ou em um domingo, porque nesses dias são os dias que nós celebramos de forma mais forte o mistério pascal, né? E aí fica bem claro, né, porque o batismo ele é nós nos tornamos parte do mistério pascal, né? Então, quando a gente celebra o batismo em algum desses dias, né, no tempo pascal ou num domingo, né, nós deixamos bem visível, né, essa questão, né, da nossa união com o mistério pascal de Cristo. O que é mistério pascal? Quando a gente fala em mistério pascal, a gente está falando da paixão, morte e ressurreição de Cristo. A salvação, né? Então, é o mistério da nossa salvação. Então, pelo batismo, nós nos tornamos parte nesse mistério. Pelo batismo, nós morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma vida nova, né? Para a vida da graça, né? Para a vida eterna, que é o céu. Então, o batismo ele tem essa função de nos unir, né, à cruz de Cristo, né, nos unir a esse mistério pascal, para que também com Cristo nós possamos ressuscitar, né, para a vida, né, a vida eterna. Né? E olha que bonito isso, né, porque Deus é o autor da vida, é Deus quem gera, né, a vida. Né? Vocês como casais são co-criadores, né? São colaboradores no mistério da criação, mas é Deus quem dá a vida, né? Então, Deus que dá essa vida biológica, essa vida humana, Ele quer também dar a vida espiritual, a vida eterna, né? E o batismo, então, ele tem essa função de nos inserir nesse plano espiritual, né? De nos conduzir para essa vida eterna. E aí é um dia então muito especial, né? Não é um dia qualquer. E aí é interessante também, né, que nós cultivemos, né, esse costume aí, né, de registrar essa data, né, guardar aí o dia do batismo e ensinar as nossas crianças aí a celebrar também essa data como o dia do nosso nascimento para a fé. Então também é uma data, né, que é muito importante de ser lembrada. No início ali, né, do rito do batismo vão ter algumas a parte da acolhida, né? Então, dentro dessa parte da acolhida, o padre ele vai perguntar sobre o nome, né, que vocês escolheram para as crianças, né? E isso também é bonito, porque Cristo ele diz no Evangelho, né, quando ele fala que ele é o bom pastor, ele vai dizer, né, eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome, né? Então, Jesus ele nos conhece a cada um, né, na nossa individualidade, né? Ele nos conhece pelo nome, conhece a nossa história. Então, o nome ele tem esse significado muito bonito, né, de trazer essa identificação, né? Nós não somos qualquer um, né? Nós não somos apenas mais um, mas nós somos, né, muito especiais para Deus, né? E Deus ele nos conhece na nossa particularidade. O padre ele também vai perguntar, como o Irto nos lembrava, né, o que pedis à igreja? E aí nós vamos responder: o batismo,
que é o mesmo que também, se nós respondêssemos, nós pedimos a fé, porque o batismo, ele é o sacramento que nos dá a fé. E por que a gente pede a fé para a igreja? Porque é a igreja quem nos dá a fé, não é nós. A fé não nos pertence, senão, como o Irto falava, se a fé nos pertencesse é muito fácil. Então eu querer viver a minha fé na minha individualidade, eu querer viver a minha fé apenas dentro de um grupinho restrito ali, mas não, a fé ela pertence à igreja. Nós cremos na fé da igreja, então nós cremos na igreja, então tem um santo, que vai dizer assim: eu não creria no evangelho se assim não me pedisse a Santa Igreja. Então a igreja é quem tem essa autoridade, e é a igreja quem nos dá a fé. E aí o padre ele também vai questionar, os pais, os padrinhos, sobre se estão cientes e se estão dispostos a exercer a sua missão, a missão de educar os filhos na fé, a missão de ser exemplos para os filhos, a missão também dos padrinhos, de colaborar nessa missão dos pais, nessa missão do padrinho, sobretudo, de rezar pelo afilhado, de estar ali, aconselhar, dar bons conselhos e ajudar para que eles estejam sempre trilhando o caminho do bem. E aí nós temos também o sinal da cruz, o sinal da cruz, que ele é o símbolo da nossa fé. Então o padre, os pais traçam o sinal da cruz sobre a criança também, como um gesto de marcar a criança com o sinal de Cristo. O sinal da cruz ele tem toda essa simbologia, da cruz da nossa salvação. Então, por exemplo, a gente diz Pai, a gente diz na cabeça, Deus é a cabeça, Deus é aquele que governa, Deus é aquele que tudo criou, e depois nós fazemos esse movimento, de cima para baixo, nos lembrando que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, ele desceu ao nosso encontro, e se encarnou, o Filho se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E para que ele veio a esse mundo? Ele veio para nos chamar, através do Espírito Santo, a passarmos da esquerda para a direita, do pecado para a santidade. Então, o sinal da cruz ele traz toda essa simbologia também. Também vai ter o momento da liturgia da palavra, um momento em que nós vamos entrar em contato com a palavra de Deus. Todos os sacramentos, na celebração de todos os sacramentos, se tem a leitura da palavra. No matrimônio acontece isso, e todos os outros sacramentos, mesmo aqueles sacramentos que não acontecem durante a missa, porque os sacramentos eles podem todos acontecer durante a missa, como acontecer no rito à parte, como é o caso do batismo, Aqui nós vamos receber o batismo em um rito à parte, depois da missa. Mas também vai ter esse momento da palavra, porque nós precisamos ser iluminados pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus quem vai nos iluminar e nos motivar a dar a resposta da fé. Então, ouvindo aquilo que Deus nos pede, nós nos motivamos para também responder aquilo que Ele nos pede, responder ao seu chamado. Outro elemento muito importante no batismo, os olhos, O óleo. Então a igreja ela tem 3 óleos, que ela utiliza para ungir, as pessoas ou ungir algum objeto em diversos momentos. Tem o óleo dos enfermos, que esse é reservado apenas para aquele sacramento da unção dos enfermos, e tem outros 2 que sim são usados no batismo, o óleo dos catecúmenos e o óleo do santo crisma. Todos esses óleos são consagrados pelo bispo na quinta-feira santa, na parte da manhã. Se tem sempre uma missa em que o bispo ele consagra esses óleos para serem usados ao longo do ano todo. Então, o óleo ele também então é usado no batismo, E o que significa o óleo? O óleo ele deixa uma marca,
basta a gente pensar no óleo, sei lá, óleo de mecânico, né? Óleo de motor, graxa, aquilo também é um tipo de óleo, né? O óleo ele mancha. No caso do óleo no batismo, ele representa essa marca de Cristo, né? Ele nos marca como pertencentes a Cristo. O óleo ele protege, né? Quando a gente for pegar, por exemplo, em lutadores, né? Eles às vezes têm essa prática de passar óleo no corpo, né? Como uma forma ali de ficar mais difícil, né? Para o oponente, né? Entrar em contato. Então o óleo ele também traz essa questão da proteção. No batismo, então, o óleo ele simboliza essa proteção de Deus, né? Essa armadura contra o inimigo. O óleo ele também cura, né? Quantos remédios e tratamentos são à base de óleo, né? Então o óleo ele cura, né? Ele cura a nossa alma, né? Do pecado, cura a nossa alma, né? Da mancha do pecado original. E o óleo ele perfuma, né? Então o óleo ele também exala, né? Esse odor da santidade, né? Então o batismo ele traz, né? Todos esses significados, né? Em relação ao óleo. Então vai ter um momento em que as crianças serão ungidas, né? Geralmente no peito, né? Com o óleo dos catecúmenos. Catecúmeno é uma palavra para se referir a todo aquele que está se preparando para receber o batismo, né? Então, a criança, antes de ser batizada propriamente, né, ela é ungida com esse óleo, como também esse sinal de proteção, né? Para fazer essa unção, né, o padre ele vai rezar: o Cristo Senhor vos dê sua força, que ela penetre em sua vida como esse óleo em seu peito, né? Então, esse óleo dos catecúmenos simboliza, né, essa força de Deus, essa proteção de Deus. Depois, também vai ter um momento em que, de fato, então essas crianças vão ser conduzidas para a pia batismal, para o batismo. Mas antes se tem a bênção da água, se a água já não estiver benta, mas geralmente se tem a bênção da água. E eu trouxe aqui uma das orações possíveis que o padre ele pode fazer para abençoar a água, né? E essa oração ela é muito bonita, que ela vai trazer todo o significado do batismo, toda a simbologia da água, né? Então, que é muito bonita. Então, diz assim: ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis, né? Aquilo que a gente já comentava, né? Do sacramento como uma forma de visibilizar, né? Tornar visível, né? Aquilo que é espiritual e invisível, né? E aí a oração continua: ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Ou seja, ao longo de toda a história, ao longo de todo o Antigo Testamento, né, Deus ele foi usando da água já como forma de prefigurar, de antecipar aquilo que seria o batismo, né, que seria instituído no Novo Testamento por Cristo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que fossem capazes de gerar a vida. Então aqui está se remetendo à criação do mundo, né, ao Gênesis. Então o Espírito Santo que pairava sobre as águas, né, para que as águas fossem capazes de ser fonte da vida. Nas águas do dilúvio pusestes fim aos vícios e ao mesmo tempo fizeste surgir um novo começo para a humanidade. Então a purificação, né, do pecado, né, o dilúvio ele traz essa simbologia, né, daquela purificação. Deus ele elimina o mal, né, e dá uma nova chance para a humanidade, né, de viver no estado de graça, né, de viver buscando a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto,
para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Então, o batismo ele também simboliza essa libertação, da mesma forma que lá no Êxodo, o povo de Deus, o povo de Israel, foi liberto da escravidão, do faraó, e passou pelas águas do Mar Vermelho, e depois ficou peregrinando no deserto até poder entrar na terra prometida. Da mesma forma acontece conosco. Nós, escravos do pecado, somos libertos passando pelas águas do batismo, e então nós vamos peregrinar no deserto da nossa vida, nessa vida aqui nessa terra, nesse vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha, até que nós possamos enfim entrar na terra prometida, que é o céu. Então, o Êxodo já traz já antecipa essa graça do batismo. Vosso filho, batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui a santificação das águas do batismo, quando Jesus ele é batizado por João Batista. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Então aqui nós vemos de fato a instituição do batismo, quando da cruz, do lado aberto de Jesus, brota o sangue e água. Nós temos ali, no sangue a prefiguração, a Eucaristia, e na água o batismo. Então ali brota para a igreja esses sacramentos. Após sua ressurreição, ordenou aos discípulos: ide e ensinai a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa missão da igreja, de levar adiante a fé em Cristo. E aí a oração continua: olhai agora, ó Pai, a vossa igreja e fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por essa água a graça de Cristo, a fim de que o homem, criado à vossa imagem, seja lavado da antiga culpa, pecado original, pelo batismo, e renasça para a água, renasça pela água e pelo Espírito para uma vida nova. E aí a oração ainda continua com a bênção propriamente, Aí o padre vai dizer: nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho venha sobre esta água a força do Espírito Santo, E aqui então se tem de fato a bênção da água. E todos os que forem batizados, sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Então nós vemos aqui essa participação, no mistério pascal, Nós morremos com Cristo e ressurgimos para uma nova vida, E aí a oração termina, por Cristo Senhor nosso. Bom, então essa é o simbolismo da água, Então nessa oração nós vemos, essa grande importância da água, essa grande importância do batismo, como que ele já estava prefigurado desde de toda a história. Terá também o momento do acendimento da vela, Então esse momento também é bonito, Então se acendem as velas no Círio Pascal, O Círio Pascal, aquele fogo bento que foi abençoado lá no sábado de Aleluia, Então aquele Círio Pascal representa a luz de Cristo. Então Cristo, que é a luz do mundo, quer iluminar também a nossa vida, quer iluminar a vida dos nossos filhos e afilhados. E aí vem o momento das promessas. E aí são dois momentos, Então, iluminados, pela essa luz de Cristo, nós vamos chamados, então, primeiro, a renunciar ao pecado, Então, a nos afastar do mal. Então, o padre ele vai fazer 3 perguntas, renunciais ao demônio, renunciais a tudo aquilo que causa desunião, e assim por diante. E aí nós vamos responder: renuncio.
para que então, tendo nos afastado da luz, né, nos afastado das trevas, nós possamos então nos aproximar da luz, professando então a nossa fé. E aí o padre ele vai dizer 3 vezes, né? Ele vai perguntar: credes em Deus Pai, credes em Deus Filho, credes no Espírito Santo? E aí nós vamos responder: creio. Então, por essas 3 renúncias nós nos afastamos das trevas, e por essas 3 afirmações da nossa fé nós nos aproximamos da luz de Cristo. E aí então vem o batismo propriamente dito, né? Então, já que nós dissemos que nós cremos na Santíssima Trindade, em nome dessa Santíssima Trindade, né, essas crianças serão batizadas. Então o padre, por isso ele vai dizer, ele diz o nome da criança e diz, né, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí também, não é o nosso costume, né, aqui nós batizamos, né, jogando água, né, na cabeça da criança 3 vezes, mas também se tinha o costume do batismo por imersão, né, que então a criança era mergulhada na água. E isso também é interessante, porque aí fica bem claro aquilo que eu falava: nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, não é? Então, quando a criança, né, quando o mesmo adulto, né, é mergulhado na água, ele é sepultado com Cristo para o pecado, então ele emerge, né, para a vida, para uma nova vida. Ele renasce, né, uma nova pessoa, né, agora caminhando, né, com Cristo. Mas mesmo o batismo, né, apenas por aspersão, né, da água, também traz esse significado. Então vem a unção com o óleo do Santo Crisma. Esse óleo é o óleo usado para consagrar, né? Então tudo aquilo que vai ser consagrado, né, é usado esse óleo, né? Inclusive, né, os padres, quando vão ser ordenados, eles têm as mãos ungidas com esse óleo. Ou quando é um bispo que vai ser ordenado, ele tem a cabeça ungida com esse óleo. Então ele é sempre um óleo associado à consagração. Quando o bispo ele vem para fazer a consagração de um altar, de uma igreja nova, por exemplo, ele unge o altar com esse óleo, né? Então é o óleo da consagração. Então, olha que interessante também. Essa palavra crisma, ela tem a mesma origem da palavra Cristo, né? Que também está ligado à palavra Messias. Então todo Cristo, Messias, significa ungido. Por isso que a gente diz que Jesus ele é o ungido de Deus Pai, né? Ele é o ungido por excelência. E aí é interessante a gente perceber, lá no Antigo Testamento, 3 tipos de pessoas recebiam essa consagração, essa unção: os profetas, os sacerdotes e os reis. Quando a gente diz que Jesus ele é o Cristo, ele é o ungido, nós estamos dizendo que Jesus ele é os 3 ao mesmo tempo. Jesus ele é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei. E quando nós somos ungidos no batismo com esse óleo, nós estamos sendo chamados a também, como Cristo, né, também exercer a nossa, né, essa missão de profetas, sacerdotes e reis. Como que isso vai acontecer? Profetas por anunciar o reino de Deus, como Jesus fez. Sacerdotes por entregarmos a nossa vida e sacrificarmos a nossa vida, como Jesus fez na cruz. E reis dominando sobre o pecado, dominando, né, sobre o mal, como Jesus também fez, né, vencendo a morte e o pecado. E aí nós chegamos então aos ritos finais, né? Então recita-se então o Pai Nosso, né? O Pai Nosso, que é a oração dos filhos de Deus. Pelo batismo nós nos tornamos de fato filhos de Deus, e então
nós podemos então, batizados, rezar com mais propriedade, né, a oração do Pai Nosso. É claro que as crianças ainda não vão rezar, mas nós rezamos por elas, né, e depois nós também vamos ensinando-as, né, a essa oração dos filhos de Deus, que é o Pai Nosso. E por fim, então, né, o padre dá a bênção final, né, enviando também, fazendo esse envio, né, para essa missão de então ser luz no mundo, né, como batizados, né, ir ao mundo, né, levar a fé. E aí o catecismo da igreja também nos lembra que no caso das crianças, né, nesse momento aí da bênção final, a bênção da mãe tem um lugar especial também, né, nesse momento. O rito do batismo é isso, né, mas nós também temos o costume geralmente de fazermos a consagração à Nossa Senhora. Apesar de não ser algo que é próprio do rito do batismo, mas também é um gesto muito bonito, né? Como a gente é parte do corpo de Cristo, e Maria é mãe de Jesus, ela não seria mãe apenas da cabeça, ela é mãe do Cristo inteiro. Por isso nós dizemos que Maria é mãe da igreja, e ela também é mãe de cada membro da igreja. Então por isso Maria é nossa mãe, né? Então consagrar, né, as crianças a Maria é um gesto muito bonito, né, de entregar os nossos filhos e afilhados, né, aos cuidados, né, de Nossa Senhora, né, para que ela, assim como fez com Jesus, ela ensine essas crianças a caminhar, né, caminhar na fé, ensine essas crianças a falar, né, a falar das coisas de Deus, né, e ensine a elas a estar cada vez mais perto de Jesus. Então, né, por Maria, Cristo veio ao mundo, né, e por ela nós também, né, iremos até Ele. Então, por isso a consagração, ela tem o seu lugar também muito especial. Bom, era isso, né, que eu tinha, né, para falar, né, essa era a importância do batismo. E eu só queria dizer, né, concluir, né, dizendo, né, que felizes são vocês, né, que escolheram para os seus filhos e afilhados, né, o caminho do bem, escolheram para eles, né, o caminho de Cristo, né, que vocês possam, de fato, né, fazer, né, dessa caminhada uma caminhada de cada vez mais, para estar cada vez mais perto de Deus, né, que vocês possam criar na casa de vocês, né, um ambiente favorável, né, para que essas crianças também cresçam, né, na fé. Que essas crianças, vendo vocês rezarem, aprendam a rezar, vendo vocês irem à missa, aprendam a importância da Eucaristia, né, e assim possam ir, né, caminhando e progredindo na fé, assim como Jesus, né, crescendo em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, para que depois lá na crisma elas possam confirmar essa fé, né, e confirmar que realmente querem pertencer a Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.